Queria agradecer a presença de todos. Depois, no final, eu vou falar com relação aos e-mails, quem não recebeu, para falar novamente ali para a Renata, mas aí eu faço esse fechamento no final. E hoje nós vamos começar de uma maneira especial. O nosso mestre vai ficar quietinho ali um pouquinho e a gente já vai começar com música, tá? Então, vamos nos deleitar aqui com Marisa Monte e Maimona. Boa noite. A boiada seca, a enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. Sem seco, sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol, sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco secará, o seu destino seca. Ó chuva, vem me dizer se fosse lá em cima pra derramar você. Chuva, vem me dizer. Ó chuva, presta atenção, se o povo lá de cima vive na solidão. Se acabar não acostumando, se acabar parar de calar, se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado, pode ser lágrimas de São Pedro, ou talvez o grande amor chorando, pode ser o desamontoado céu, pode ser o coco derramando, a boiada seca, a enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. Seco, seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol, sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco secará, o seu destino seca. Ó chuva, vem me dizer se posso ir lá em cima pra reclamar você. A chuva vem me dizer. A chuva, preste atenção, se o povo lá de cima vive na solidão. Se acabar não acostumando, se acabar parar de falar, se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado, pode ser lágrimas de São Pedro, ou talvez o grande amor chorando, pode ser o desamontoado céu, pode ser o coco derramando, a boiada seca, a enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca, a boiada seca. Pode cantar, a letra tá aí pra cantar. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você.
ser, como a gente quiser colocar isso, porque uma das frases importantes do pensador que a gente vai falar hoje é que ser eu, é a indagação dele para ele mesmo sobre o saber, sobre o conhecimento, até mesmo sobre o que é o saber que a gente vai falar aqui. Então eu queria fazer um sobrevoo na apostila, não sei se isso pode ser chamado de apostila, não sei, para a gente se localizar na noite de hoje. Na verdade, a abertura aí tem um texto que daqui a pouco eu vou falar, né, mostra o período que o nosso filósofo viveu, século XVI. Eu separei, estou muito diferente, não. Página 2, que sei eu, primeiro momento, né, o momento que a gente está aqui agora, para a gente explicar essa história sobre o questionamento sobre o próprio saber. Uma palavrinha, um ismo que eu vou usar, que é o ceticismo. Explicar um pouquinho o que é o ceticismo, que é uma espécie de tônica do pensamento de Montaigne, e localizar nesse eixo histórico. Depois a gente vai para o eu, um ensaio da Universidade do Gugu, né? Eles ensaiaram, eu tive a oportunidade de estar aqui também, a gente fez junto, notas, o Gugu também já voltou, fez o Geração Legião, e a gente ensaia, né? E o nome ensaio, na maneira que nós pensamos, ou da maneira que nós lemos na literatura contemporânea, foi esse cara de hoje que deu o nome. Foi o primeiro a usar esse nome, nessa espécie de tentativa, né? Ensaio como uma tentativa. Então a gente vai explorar isso no segundo momento, que é a parte principal da noite. E por fim, o eu. Eu chamei o último capítulo, né, o último terço da apresentação, como sendo o eu. Quer dizer, a ideia da singularidade, a ideia de uma vida única, a ideia de uma vida que a gente inventa, sem saber muito bem onde é que vai, sem saber muito bem as decisões certas ou erradas, enfim, uma reflexão sobre aquela vida que nos pertence e que nos parece ser o principal desafio. Esse é o último momento e aí tem umas músicas associadas a eles, né? Vocês vão entender por que eu usei eu em todos os três momentos. Que ser eu ensaio e o eu. Porque o Montaigne traz, veja que Montaigne, quando você fala de filósofo, é difícil encaixá-lo como filósofo. Eu estava comentando com a Faica, falando assim, foi muito difícil fazer essa apresentação. Foi a mais difícil dessas 52, né? 52 apresentações. A gente já usou Marisa aqui, na época usamos a ligação com os tribalistas, né? Trouxemos a reflexão sobre as tribos na sociedade, enfim, vou por um caminho moleza. Você pega um pensador, tem um pensamento estruturado, sistematizado, eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha leitura daquele pensador moleza. E o Montaigne é um escritor, ele não é um filósofo como a gente entende, não existe um sistema do pensamento dele. Ele é um cara que bem nascido, morou na França, próximo a Bordeaux, bem nascido, aos 38 anos, olha que sonho de consumo, ele fala o seguinte: não quero mais trabalhar, vou para o meu castelo, né? Vou ficar isolado, vou ler, e depois surge a ideia, vou escrever. Ele faz isso aos 38 anos. Minuto de silêncio para a inveja. Aos 38 anos ele sai, fala, vou viver. Então é um cara bem nascido, né? É interessante que quem fez a fortuna que ele acaba sendo beneficiado foi o avô dele, com pesca. Então, na verdade, é uma espécie não, é a burguesia de então crescendo, a parte do comércio enriquecendo. Ele é um burguês que alguns anos depois vai ser, né, a sua classe, seu segmento, digamos assim, vai participar da Revolução Francesa. Então ele é uma espécie de burguês no século XVI, bem nascido, em função do investimento do avô. Mas o que importa é o seguinte: tem uma formação muito intensa, ele aprende a falar latim antes do francês, aos 6 anos já é autor de latim, já é falante do latim, lê muito, tem grande avidez pela leitura, o que a gente chama de bibliófilo, ou seja, aquele cara, né, que investiu na formação da sua biblioteca. Diz aí a história que ele tinha uma biblioteca com 1000 volumes, que talvez para a gente já é um número razoável. Imagina morando próximo a Bordeaux, né, numa França do século XVI, onde naturalmente o trânsito não era como é hoje, né? Então realmente é notável esse investimento dele na cultura. E aí esse camarada, nessa sua experiência de vida, no sentido de ler, né, o interesse dele pela leitura, e vai ampliando as suas fronteiras,
ele acaba decidindo escrever as suas experiências únicas. Então, o legal do Montaigne não é porque ele é um filósofo da maneira com que o Rousseau, que foi o último que nós falamos, é. O legal do Montaigne é que ele é um escritor que inaugura o que nós chamamos de ensaios hoje, ou seja, textos falando sobre a minha vida individual, singular, particular, como ela acontece, reflexionando sobre as minhas questões que aparecem na hora de decidir. Vai contando isso, coisa que ninguém nunca tinha feito. E inaugura uma espécie de grupo de leitores que vão chamar de leitores cultos. Não existia esse tipo de leitor na época. E o que, concluindo esse primeiro momento, o grande barato, os caras que são filósofos morreram. Então ele não é exatamente um filósofo como a gente entende, mas ele influenciou muitos filósofos. Alguns, Rousseau já falei, Pascal, mais tarde o próprio Nietzsche, um antropólogo, Lévi-Strauss. Então você tem um monte de gente da pesada, que de certa maneira são construtores dessa cultura ocidental, que foram leitores de Montaigne. E quando a gente fala leitores de Montaigne, e voltando a essa palavrinha eu estou querendo dizer o seguinte: ele é, de certa maneira, o fundador da modernidade. O que a gente entende por modernidade, ou pelo menos nesse momento eu estou usando? Modernidade é exatamente a preocupação com a minha vida, com o eu. Até aquele momento, muito mais a preocupação com nós, com o coletivo, era tônica. Então a ideia de indivíduo, como nós entendemos hoje, começa a nascer nesse momento. E a gente, na filosofia tradicional, quem é que é o pai dessa história? Descartes. Descartes com penso logo existo. Quer dizer, o penso logo existo é uma tremenda pretensão da razão humana. O que é o penso logo existo? É eu sozinho, isolado, né? A minha mente, que ele vai chamar de coisa pensante, é capaz de concluir sozinho, pelo raciocínio, da sua existência no mundo. Ou de outra maneira, eu sozinho com a minha razão tinha conclusões evidentes, lógicas. Então eu dou uma imensa autonomia, crio na história humana ocidental uma imensa autonomia da razão. Né? O que Descartes está deixando para a gente é dizer o seguinte: olha, nós somos incríveis, que a nossa razão é capaz de ter a dedução por ela mesma. Eu não preciso que você, como mestre, como orientação, como enfim, qualquer que seja exterior, me diga isso. Então, o penso logo existo é essa pedra angular do pensamento moderno. Então, toda vez que você ouvir modernidade, você está pensando na construção do indivíduo. Ok? Mas, claro, está que essa construção do indivíduo sofre várias modificações ao longo do período, desde então. Mas Descartes está localizado no século XVII. O Montaigne está anterior a ele. Então, se Descartes realmente é um filósofo clássico, matemático também, Montaigne é um escritor. E um vai estar ligado ao outro, ou seja, Montaigne é o grande inaugurador desse pensamento sobre o eu. Então essa é a primeira perspectiva. O que acontece quando eu penso sobre mim, sobre o eu individual e abandono a ideia de que nós tenhamos algo em comum? Deixa eu melhorar essa reflexão. A gente vai cair na essência, que a gente estava conversando outro dia sobre essência. Vamos pensar em Platão. Vamos pensar no pai da filosofia, Sócrates e Platão, que se misturam quando a gente fala, porque a gente conhece um através do outro. Sócrates tem uma frase importantíssima que tem a ver com esse primeiro momento, que é: só sei que nada sei. Né? Ele planta essa semente na história da filosofia. O que ele quer dizer com isso? Que o meu conhecimento, a minha sabedoria, nesse primeiro momento, é reconhecer a minha ignorância. Saber que sou ignorante significa saber que eu posso completar, ou buscar, ou correr atrás. Ao reconhecer a minha ignorância, é que eu vou me movimentar para superá-la. Então esse é um ponto chave de pensar o filósofo nesse contexto. O filósofo é quem é ignorante, mas sabe que é ignorante. E ao saber que é ignorante, sabe mais do que aquele que ignora que é ignorante. Tá? É uma construção lógica, mas deu para entender o que eu estou falando. O Platão, ele vai adiante nisso. Né? Platão, que foi podemos dizer, uma espécie de aluno de Sócrates, ele vai adiante, ele vai construir aquela imagem que na filosofia a gente chama de mito da caverna. O que é o mito da caverna? Muito rapidamente, isso que eu percebo do mundo é uma parte dele e a parte errada. Né? Ou seja, o que é o mito da caverna? O mundo, na verdade, é dividido em dois. Um que é a aparência, nós aqui, né? Nos percebendo pela visão, pela audição e assim por diante, ou seja, percebendo as aparências, e algo que está por trás disso. Quando eu digo por trás disso,
eu só consigo compreender pelo inteligível. O que ele chama de mundo das formas, o mundo das ideias, é aquilo que não é percebido pelos sentidos, mas é entendido pela cabeça, pela mente. Né? Para Platão, alma, para a gente, mente. Ou seja, as aparências enganam, a gente poderia pegar uma essência do pensamento platônico. Isso é fundamental para você pensar qualquer história de filosofia ocidental, porque Platão plantou aquilo que os demais vão estar tentando resolver. A corrente que nos interessa agora é essa corrente cética, é o ceticismo. O que o ceticismo vai criar? A dúvida se essa coisa que está depois da aparência pode ser conhecida. Essa é a herança do ceticismo. Ou, melhor dizendo, nós nos chamamos seres humanos. Eu vou tentar me apropriar para onde eu quero ir. Nós dizemos que nós somos seres humanos. Perceba que eu não vejo ninguém igual ao outro aqui. O que eu vejo são singularidades. Mas eu acredito que tenha algo que nos una. Ou seja, algo que é comum a todos nós. Se eu disser, vamos pensar assim numa essência, né? Estou pegando uma corrente, acredito não significa necessariamente só existe dessa maneira. Acredito. Aí tem a pergunta, será que eu vou conseguir entender o que é um ser humano? Uns vão dizer, nunca. Outros vão dizer, sim. Aqueles que dizem nunca estão namorando com essa ideia do ceticismo. Ou seja, o que eu conheço é a Silvana, é a Isabela, é a Sônia. Não conheço o que é o ser humano. Né? Ou seja, o que é ser humano? Não sei. O que é ser Silvana? É isso aqui. Tem uma trajetória de vida. É por isso que o Montaigne vai escrever sobre ele. Ele transforma a sua vida como uma espécie de janela para perceber um fragmento do que é o ser humano, que está presente na sua trajetória de vida. Então, através dele pensar, ele fala coisas que nenhum outro pensador falou. E nem fala até hoje. Se você for ler os ensaios, que é o livro, a obra que eu estou falando, você vai ver ele falando sobre o seu órgão sexual. Você vai ver ele falando sobre flatulência, a experiência do corpo. Onde você encontra isso? Em nenhum lugar. Então ele vai dizer, essa história de nós ficarmos pensando sobre o que está atrás, que é um exercício da razão, fez com que nós deixássemos de prestar atenção naquilo que é aparente, que é o seguinte: o meu corpo me traz um desafio enorme. Né? A barriga ronca do elevador em silêncio, essas coisas constrangedoras que o meu corpo me traz. Ou seja, o que eu vivo é algo absolutamente único, singular e singular, já diz tudo. O que não me permite compreender exatamente o que é a sua vida. Ou seja, o elo entre nós, que seria a humanidade, é muito misterioso. Então eu preciso dizer o seguinte: o que eu conheço do homem, a minha vida, ela vai ser objeto de investigação. É isso que ele escreve no seu livro. Então ele abre a perspectiva de nós conhecermos uma espécie de singular de ser humano, contando sobre a própria existência. Ele no cabeçalho, na introdução do livro, ele fala sobre, se dirige ao leitor para dizer: estarei aqui me colocando quase que a nu, vou contar sobre as minhas experiências particulares, como se eu estivesse contando para um amigo. Né? A ideia do amigo para ele é aquele que você compartilha confidências, enfim, eu acho que a ideia é para todos. Então, como se estivesse conversando com alguém que está falando. Ele não escreve inicialmente com ninguém em foco, é uma pessoa imaginária, mas é aquele que vai compartilhar a reflexão de: olha como é que a vida é difícil, né? Eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo e assim por diante. Essa é a perspectiva do Montaigne, e é por isso que a gente vai chamar ele de cético. Vou voltar um pouquinho, porque o cético é aquele que diz: só sei que nada sei e não sei nem se nada sei. Avança um pouquinho na reflexão do próprio Sócrates, né? O cético é aquele: nem posso dizer que nada sei. Ou coloquei em dúvida completa a minha capacidade racional. Tá? Essa é a herança que mais tarde vai desembocar no pensamento kantiano, por exemplo. Então é muito importante entender que o ceticismo tem essa dúvida sobre como que a razão vai conhecer aquilo que está além do que eu vejo. E Montaigne diz: eu só consigo saber sobre o que eu conheço, sobre o que eu vejo, perdão. Ok? Vamos fazer uma leitura inicial para reforçar essas ideias na palavra do autor. Todos os trechos que estão aí são desse livro Ensaios. Na verdade são 3 volumes. 3 volumes. Cada ensaio pode ser de 3 páginas até um pouco mais. Fala de coisas absolutamente diferentes. A gente está acostumado com isso. A gente entra... Eu penso que o Montaigne é uma espécie de blogueiro.
tá? Da época. Ou seja, se você, a gente vive num mundo onde a gente vai entrar nos blogs e as pessoas falam sobre as suas vidas, certo? Filho, enfim, conta as suas vidas. A gente está acostumado com isso. Não na época dele. Ele inaugura esse tipo de reflexão, tá? Então eu queria ler essa primeira apresentação que eu separei. Na verdade, o Montaigne, ele cita, faz muitas citações. Nessa biblioteca que eu mencionei, que é no castelo dele, tinham, ainda hoje é visitável, nós vamos doutor, não sei se tem todas, mas tinham 57 inscrições em latim retiradas das obras que ele lia da Bíblia também. Então você tem ali, no texto dele, tem muitas citações, ensaios cheios de citações, Lucrécio, enfim, outros. E eu escolhi o Terêncio, que ele cita, para colocar essa passagem que é famosa. Sou homem, nada do que é humano é alheio a mim. O mais comum é nada que é humano não é estranho, né? Uma tradução mais comum. E é isso que ele está falando, né? Ele coloca essa questão do corpo que eu falei, né? Ele coloca assim: a nossa crença na razão superior me trouxe um incômodo na minha vida. Eu olho o meu corpo, é Montaigne, não é alguém falando aqui na revista O Globo de Domingo, não. Eu trouxe para a minha vida, deixa eu voltar porque eu acabei interrompendo. Então essa crença na nossa razão como sendo a superior, a parte superior do homem, aquela que está arrebentando, trouxe o seguinte problema: o meu corpo passa a ser um incômodo. E ele fala, isso não tem sentido. Eu passo a me incomodar com o corpo que me acompanha. Então eu começo a dizer que ele está errado. Ele está errado com as manifestações que são absolutamente naturais. Então eu passo a ver um erro onde não existiria. Um cético, para pegar uma imagem disso, um cético antigo, praticamente o pai dessa corrente chamada Pirro, isso que a gente fala muitas vezes pirrônico. Se vocês ouvirem ou lerem alguma coisa que fala sobre pirrônico, é uma menção a Pirro, que é o cético lá da Grécia Antiga. Ou seja, tem alguém duvidando de alguma coisa. Ele diz assim, um tormento, pensa esses caras num barco, uma tormenta, raios, etc., e a tripulação, apavorada. E alguém está, né, ali passivo, quieto, absolutamente sereno. Quem é esse cara? É o cético, é o Pirro. Por que ele está sereno? Ele fala assim, olha para o porquinho ali, olha o porquinho. Né? O porquinho não está com medo que você está. O porquinho não sabe, não tem ideia do que pode acontecer, que no caso aí seria um desastre. Talvez aquele, propõe o seguinte, talvez aquela maneira de olhar para o mundo seja melhor do que a sua. Porque o fato de você estar trazendo para essa questão a reflexão sobre sou mortal, será que eu vou chegar, está fazendo com que a sua condição atual seja muito pior do que a do porquinho. O porquinho está melhor que você. Né? Olha só, a vitória do porquinho passa por uma situação difícil e leva à serenidade. E você estuda muito e fica enlouquecido com isso. Então tem alguma coisa aí que está esquisita. Né? Então essa provocação que ele coloca, né? A capacidade de vivermos, a palavra grega é ataraxia, ou seja, estarmos imperturbáveis. Né? Isso, essa é a palavra. Né? Está um trava-língua. Então eu queria ler, afinal de contas, pela terceira vez, vou tentar. Eu vou conduzir aqui o primeiro parágrafo embaixo do Terêncio, que traz essa ideia do nada que é estranho, nada que é humano é estranho, e aí vem o Michel de Montaigne. Se ocasionalmente nos ocupássemos em nos examinar, e o tempo que gastamos para controlar os outros e para saber das coisas que estão fora de nós, o empregássemos em nos sondar a nós mesmos, facilmente sentiríamos o quanto todo esse nosso composto é feito de peças frágeis e falhas. Acaso não é uma prova singular de imperfeição não conseguirmos assentar o nosso contentamento em coisa alguma, e que mesmo por desejo e imaginação esteja fora do nosso poder escolher o que nos é necessário? Disso dá bom testemunho a grande discussão que sempre houve entre os filósofos, para descobrir qual é o soberano bem do homem, a qual ainda perdura e perdurará eternamente, sem solução e sem acordo. E aí ele faz a citação: enquanto nos escapa, o objeto do nosso desejo sempre nos parece preferível a qualquer outra coisa. Vindo a desfrutá-lo, um outro desejo nasce em nós, e a nossa sede é sempre a mesma. Né?
segue o seu. Percebeu? Segue o seu. Quer dizer, embora, obviamente, a música fale de uma situação que a gente consegue localizar, né? Está dizendo mais ou menos o seguinte: pode chover, mas você continua com sede, né? É o que o Epicuro também. Por isso, a gente tenta botar rótulos nesses caras para não terem nada carga. Por mais que eu tenha falado de ceticismo, mas não vamos dizer que ele é cético. Ele tem uma influência, ele é livre, ele não tem rótulo. Então você vai ver na referência, ele toca no ceticismo, toca no estoicismo, toca no ismo, todo mundo tentando botar compartimentos no cara. Que é um pouco que a gente faz com nossas vidas. A gente faz com nossas vidas. Você se coloca e fala, será que eu estou sendo... Aí tem um rótulo, né? Ou será que eu estou sendo... Aí tem outro rótulo. Você está sendo... Talvez o rótulo não dê conta. Então vamos tentar evitar, mas de qualquer maneira ele traz um pouco da reflexão do Epicuro, né? Influenciado pela leitura, porque ele lê e cita. O Epicuro fala, para quem não sabe o que é bastante, nada é suficiente. Então essa é a questão. Se você não conhece racionalmente aquilo que é bastante, isso envolve um reconhecimento, por exemplo, do seu corpo, de quem você é, nada é suficiente. Você está sempre correndo atrás da cenoura, ou se quiser falar do Bauman, a gente já fez aqui semana passada, está sempre correndo na linha de chegada, só que a linha de chegada é mais rápida que você. Então você, resumo, você nunca chega. Essa reflexão me parece bem oportuna. É interessante que Lucrécio é da antiguidade, né? O Montaigne está pegando essa bagagem cultural que ele tem e vai colocando nos seus textos. Vamos ouvir música? Vamos ouvir a música que agora deve fazer sentido.